Olá! A Comissão de Saúde daqui da Câmara aprovou um projeto que cria uma política nacional de prevenção e controle das doenças de transmissão vetorial. Entre elas estão dengue, febre amarela, leishmaniose e doença de Chagas. São doenças em que a transmissão é feita por agentes externos, como insetos e besouros, e não entre as pessoas. O texto estabelece as ações e metas da política de vigilância, prevenção e controle das doenças de transmissão vetorial. Para saber quais são essas ações, eu converso aqui no Palavra Aberta com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que relatou a proposta na comissão. Olá, deputado, muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Eu queria saber do senhor justamente quais são essas ações previstas no projeto. Olha, nós temos... Quando a gente fala em política de vigilância, prevenção e controle de doenças de transmissão vetorial, são doenças que são transmitidas principalmente por diversos tipos de insetos. Alguns são mais conhecidos, né, como o caso da dengue, né, o Aedes, mas temos a filariose, como você citou aí, a doença de Chagas, a malária, diversas doenças que têm o mesmo mecanismo de transmissão. Um inseto se contamina ao se alimentar do sangue de uma pessoa que está com o vírus. Esse vírus, ele, ao interior do corpo do inseto, se reproduz e ao inseto picar outra pessoa, vai transmitir. Por isso são chamadas doenças que são de transmissão vetorial, que esse vetor vai fazer a ponte, digamos assim, para levar o vírus de uma pessoa contaminada para uma outra que não tinha, que passa a ter no seu organismo. No fundo é de pessoa para pessoa, só que tem uma indireta. Tem alguém que faz a ponte, que é esse inseto e esse vetor. Bom, essa política, ela pega, como está descrito no título, desde a vigilância, controle da transmissão, as ações voltadas para a vigilância epidemiológica, a prevenção, aí entra, obviamente, vacina, educação, cuidados no meio ambiente, as ações que evitam a ocorrência da presença do vetor e a sua reprodução, até o controle. Então também entra aí as ações de diagnóstico, de tratamento. Então essa política vai desde buscar a redução das desigualdades no espaço urbano, no espaço rural, até o cuidado com aquelas pessoas que já adoeceram, que já apresentam a doença. Então passa por ações de educação, comunicação e capacitação, passa por ações de mobilização e organização da comunidade, passa por ações de combate diretamente ao vetor. Aí nós temos uso de inseticidas, uso de outros mecanismos. Fumacê, né? Exato, até as ações relacionadas mais intrinsecamente no âmbito do serviço de saúde para diagnóstico e tratamento. Observe que a reprodução desses vetores se dá pela ausência de determinadas ações que competiriam ao espaço público. Saneamento, cuidados com a água, cuidados com o lixo, destinação adequada. Essa ausência ou insuficiência dessas políticas que levam à reprodução do mosquito no espaço urbano, onde vai encontrar pessoas e vão se tornar mecanismo de transmissão de doença. De certa forma também o microcuidado, né? O cuidado nas casas, que teria que ser tomado por cada pessoa, né? Chagas está relacionado com o tipo de habitação, porque ele se infesta nas frestas, né? Penetra e se reproduz, vai contaminar. Naquelas casas mais simples, né? O mosquito que transmite a dengue, chikungunya, zika, o Aedes, ele se reproduz muito no ambiente peridomiciliar, onde tem a água parada, essa água pode ser o espaço de reprodução. Então, algumas nuances diferentes do combate a cada um desses vetores, mas eu diria a você que tem um eixo que corresponde a um conjunto de ações que vão desde ações intersetoriais de melhoria do espaço até as ações mais específicas do setor saúde. O projeto traz recursos específicos? O projeto inicialmente, eu queria chamar a atenção, que o projeto inicialmente, na sua versão original, ele propõe uma política de combate à dengue, chikungunya e zika. Nós avançamos na Comissão de Saúde para fazer uma versão, digamos assim, mais ampla, mais abrangente,
Por isso, se deixamos de ter no projeto uma política de combate à dengue, chikungunya e zika, combate ao Aedes aegypti e as doenças que ele transmite, e passamos a ter uma política voltada para a vigilância, prevenção e controle de doenças de transmissão vetorial. Eu estava comentando, não tínhamos febre de Oropoche, passamos a ter, né? Transmitida pelo Culex, pelo Maruim. Então podem... Até o Maruim, o pequeno Maruim agora está perigoso. Não, e é bom lembrar que nós estamos vivendo o impacto de alterações climáticas. E isso, com certeza, vai afetar a distribuição desses vetores. Como é que afeta? Porque a presença de chuva, por exemplo, o Aedes, quanto mais você tiver chuva e calor, melhor para a reprodução dele. Quando aumenta as temperaturas, em geral, esses vetores não gostam de temperaturas baixas. Tanto que no hemisfério norte não tem tanta transmissão dessas doenças. Só em Miami, né? Ali já está chegando mais próximo quente, o clima, né? Mas em geral, porque a temperatura mais baixa durante uma época do ano termina evitando a reprodução desses vetores. No nosso clima tropical, isso é mais propício à transmissão, à reprodução deles. E com a elevação da temperatura, infelizmente, né, com o impacto no clima a cada dia se tornando mais avançado e às vezes inesperado, né? Você tem momentos do ano que você esperaria um clima um pouco mais frio e a temperatura continua alta, levando a prosperar a reprodução desses vetores, né? Uma das ações que me chamou a atenção é identificar formas alternativas de transmissão e implementar medidas para controle e eliminação. Que formas alternativas são essas que vocês estão esperando? Não, vamos lembrar, a doença de Chagas, você pode ter a transmissão por ingesta. Teve casos do barbeiro ser espremido com suco, com cana-de-açúcar. Caldo de cana. Com a cana-de-açúcar e ser ingerido. E tem situações de transmissão que não existiam, como esse eu dei o exemplo do Oropoche, que não existia e que de repente passou a existir. Então você tem que ter uma vigilância permanente para identificar os vírus que estão presentes, que estão circulando, como está se dando a transmissão. É um processo contínuo que a vigilância epidemiológica precisa fazer para ter uma efetividade no combate a essas doenças, né? O que esse projeto mudaria? Haveria mais recursos para prevenção, para o controle? Infelizmente, o projeto em si não assegura esses recursos, né? Até porque não poderia ser iniciativa desse tipo de projeto de lei. Mas, ao termos uma política nacional estabelecida, isso implica em aumentar a prioridade. Eu diria a você, esse é o primeiro resultado. Segundo, aumenta a visibilidade dessas ações e pode permitir com que a gente venha a conquistar mais espaço no orçamento para o combate às doenças transmitidas por vetores. E isso é importante, inclusive, buscar que essa parte orçamentária, geralmente a gente vê só pelo lado do SUS, né? Mas não, nós temos que ter essa preocupação e essa política tem que buscar efetivação e orçamento na educação, no saneamento, na habitação, na infraestrutura. Então, são ações multissetoriais que têm impacto sobre a saúde e a vida das pessoas e que essa política visa estimular, fazer com que elas se tornem mais amplas e mais presentes. Até porque uma das razões para o aumento desses bichos, enfim, que vão pegar todos esses vírus por aí, é a urbanização exagerada, né, deputado? A urbanização, digamos assim, não rápida e não programada. Né? E nós temos, olha, só para dar um exemplo, nós temos ainda, a maior parte das cidades brasileiras não tem ainda um aterro sanitário. Tem lixões. Né? A forma como a coleta e a destinação do lixo se dá, ela é, na maior parte do território brasileiro, inadequada, para não dizer outra coisa. Né? É um grande foco de contaminação, de reprodução de vetores e de transmissão de doenças. Da mesma forma, a questão do esgotamento sanitário. Né?
E aí quando diz, vai resolver com a privatização do sistema de esgotamento sanitário, a maior parte das cidades brasileiras não é viável, não é rentável para nenhuma empresa privada conseguir chegar com esgotamento sanitário ou mesmo com água tratada. Então, se não tivermos efetivamente um investimento público de grande monta, não teremos essa ampliação do acesso à água, saneamento e destinação adequada de lixo e dejetos, e isso, obviamente, tem impacto negativo sobre a vida e a saúde da população brasileira. Tá bom, deputado. Boa sorte com o projeto. Eu conversei com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que foi o relator do projeto que cria uma política nacional de prevenção e controle das doenças de transmissão vetorial, entre elas a dengue, febre amarela, leishmaniose, doença de Chagas, chikungunya. A proposta foi aprovada na Comissão de Saúde daqui da Câmara e segue para outras duas. Você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até mais!